Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim responder aqui uma pergunta que muita gente me faz, que é: Thaisa, como você marca os seus livros? Sempre que eu mostro o livro aqui pra vocês, acaba surgindo aí algumas dúvidas de como eu vou marcando a minha leitura, tanto conforme ela vai evoluindo, como, lógico, depois que ela está concluída. E eu vou aqui mostrar um pouquinho pra vocês, então vamos lá! Bom, quando eu começo a ler um livro, lógico, eu preciso ir marcando ali as páginas para não me perder tanto, né? Lógico, falando em questão de livro físico. Em e-book eu simplesmente marco no Kindle. Você tem ali a opçãozinha, né, de marcar aquela página ou de destacar algum trecho que você gosta, e isso eu utilizo. Mas já para livros físicos, eu gosto de usar marcadores e eu tenho os mais diversos tipos de marcadores. Lógico, eu tenho aqueles marcadores que eu ganho nos lugares. Por exemplo, esse daqui eu tenho vários, que é da Half Price Books, que é um sebo que eu sempre vou, e aí eu acabo pegando vários marcadores lá. Mas eu geralmente gosto de fazer os meus próprios marcadores. Então eu tenho marcadores tanto assim, ó, pintados, que eu fiz e que eu gosto de utilizar até hoje para marcar as páginas. E uma forma de reaproveitar caixas de Funkos, como eu tenho muitos aqui, não tem como ficar guardando essas caixas, gente. Seria, assim, muita coisa e eu adoro reciclar. E aí eu faço marcadores com essas caixas. Eu acabo recortando, né, as caixas, as imagens que eu gosto, colo, fica um marcadorzinho bonitinho, fofinho, e que eu geralmente coloco, né, essa parte aqui dentro do livro. E aí fica essa parte aqui de fora, mesma coisa com esse. Outra coisa que eu amo para marcar leitura é marcador magnético, que é um ímã. Eu acho esse tipo de marcador muito bom. Lógico, ele é mais caro porque os outros geralmente ou eu pego em algum lugar de graça ou eu faço. E esses daqui, eles são mais carinhos, mas eu gosto porque não tem isso que eu vou perder. Sabe, às vezes eu tiro o marcador enquanto eu tô lendo e aí, de repente, meu Deus, onde é que eu coloquei o marcador? E não, nesse caso, o marcador fica ali na página, no cantinho. Geralmente são pequenininhos os que eu compro, então ele não atrapalha a visão. E como eu falei que eu amo reciclar, outro tipo de marcador que eu faço é realmente dessas flags aqui. Quando elas acabam, fica esse plástico mais duro aqui. O que eu faço? Corto ele pela metade e isso me dá 2 marcadores. Fica assim, ó. Reading. E aí eu simplesmente coloco ali pendurado na página. É sempre uma boa, eu tenho vários desses que eu fiz. Eu simplesmente coloco adesivos, sabe, para ficar mais bonitinhos. E aí, por exemplo, na hora de marcar, vamos dizer que eu vou marcar essa página que eu estou lendo, eu coloco ele aqui, essa parte aqui, pego um pouquinho de papel só pra ficar, pronto, ó. Fica marcadinho para quando eu precisar continuar. Mas eu sei que se você está vendo esse vídeo, não é porque você quer saber de marcadores, você quer saber como eu costumo marcar os meus livros. E existe aí uma diferença. Livros de estudo, ou livros de história, livros mais voltados para não ficção, por exemplo, ou guias, manuais, esse tipo de coisa, eu não tenho problema em marcar com um marcador normal. Então, por exemplo, esse aqui, que é um livro que eu ganhei quando eu estava começando o canal aqui, tudo que eu considero mais interessante, que eu acho mais vital, que é necessário ter em mente, marco assim, ó, normalmente com aqueles marcadores mesmo normais, tá? Não é estabilo nem nada, é aqueles mesmo que a gente costuma usar há muitos e muitos anos, que são esses daqui. Então, desde a época em que eu estudava, eu sou uma pessoa que gosta muito de visualizar as coisas. Eu estudava muito assim, tipo, na hora da prova eu chegava, tinha pergunta e eu conseguia visualizar perfeitamente no meu caderno, no meu fichário, sei lá, o que eu tinha escrito, exatamente porque eu tinha destacado essas partes. Então, o visual, ele me ajudava muito a decorar, digamos assim, e a entender mais as coisas. Então, quando são livros de estudo, de alguma forma ou de outra, eu não tenho medo nenhum, eu risco, eu faço anotação, faço o que eu precisar. Já livros de ficção,
que é o que compõe mais a minha estante, o que eu gosto muito. Eu confesso que eu ainda não tenho muita coragem de escrever neles. Pode parecer bobo, porque livro, ele não é só um objeto, né? É toda uma experiência. Então, eu não sou o tipo de pessoa que vai criticar, que acha que é uma heresia quem escreve no livro, quem rabisca, quem desenha. Não, gente, o livro tá aí e cada um tem a sua própria experiência com ele. No meu caso, eu sou louca por post-its e flags. Qual é a diferença? E eu vou falar porque às vezes eu me confundo quando eu tô explicando esses dois, tá? O post-it é isso, é esse papelzinho, né, que a gente já conhece, que geralmente a gente compra pra deixar recado ou coisas assim, né? Que ele é realmente de papel. E tem esses maiorzinhos aqui. Tem também, né, os menorzinhos que eu comprei recentemente, que eu achei que ficava mais fácil, às vezes, quando eu tinha que fazer alguma anotação em um livro e não era uma anotação muito grande. Por quê? Porque em livros que, de alguma forma, demandam mais atenção, em que eu preciso pensar mais sobre, porque ele é mais confuso, ou porque a escrita dele é mais densa, ou seja lá o que for, eu gosto de colocar post-its, sabe? Pra saber ali, às vezes, algumas perguntas que eu tenho. Por exemplo, aqui no Mar Sem Estrelas, ó, eu utilizei, na época não tinha esses menorzinhos, então eu utilizei o post-it maior, mas quando eu tinha alguma pergunta, alguma questão que eu não podia deixar pra trás, porque eu sabia que eu poderia não estar entendendo aquilo naquele momento, mas que depois viria a resposta, e eu precisava ter isso em mente, eu ia marcando assim, sabe, com um pequenininho, algumas perguntas, algumas anotações. E, geralmente, esse é o meu esquema. Eu só uso post-it no livro quando eu realmente preciso ali de mais atenção, eu preciso voltar para algum trecho, eu preciso ter ali as minhas anotações, sabe? Não é algo que só assim, voltando e relendo aquilo eu entendo. Não, é bom ter ali as minhas anotações para juntar tudo e entender no final. E o Mar Sem Estrelas, né, foi esse o caso. E foi o primeiro livro, na verdade, em que eu usei post-its. E eu gostei muito disso e vou continuar fazendo isso com os próximos livros que eu for lendo e que eu senti a necessidade disso. Porém, eu sou completamente alucinada por flags. E o que são flags? Flags são esses post-its, realmente é da marca Post-it, né, a maior parte deles. Só que ele é de plástico. Entende? Ele tem essa parte transparente. Então, por exemplo, aqui, ó, pra ficar mais simples, esse daqui dá pra ver. Que ele tem essa parte que parece branca, ela é transparente. E essa parte, ela cobre o texto que você precisa marcar. E a outra partezinha aqui, colorida, fica de fora, porque é muito mais fácil você simplesmente bater o olho e já saber ali que página você marcou e por que motivo. Quando se fala de esquema, pra que eu uso tal flag, pra isso, pra aquilo, geralmente eu uso as flags pra marcar citações, porque eu sou aquele tipo de pessoa que gosta muito de citações desde pequena. Eu lia livros e eu ia escrevendo, inclusive, em cadernos, as minhas citações favoritas. Só que, lógico, hoje em dia, como eu leio muito, não tem como. Então, a melhor forma realmente é ir marcando. E eu também gosto de marcar partes que eu acho que são mais necessárias na história. Eu acho que tem personagens ali que tem algum desenvolvimento, coisas assim que eu realmente gosto na trama, seja em questão de escrita do autor, ou citações, ou realmente algo ali importante na história. Geralmente, a cor da flag que eu uso é relacionada à cor do livro. Não tem, assim, grandes segredos, porque eu acho esteticamente mais bonito. Então, por exemplo, neste meu livro aqui de Duna, ele tem aqui esse corte azul, e eu marquei ele com post-its azuis. Geralmente, os post-its mais curtos, que são menores, ou que eu compro maiores e aí eu corto pela metade, eles são para marcar algo menorzinho, né, alguma frase, alguma coisinha assim menor, e os maiores é para marcar algum trecho maior ou de maior importância para mim. Então, como que ele fica, né? Ele simplesmente fica assim, ó, tá vendo? Como se é um trecho maior, eu usei aqui uma flag maior, e por exemplo aqui, como é um trecho menor, eu usei uma flag menor. Mas
neste caso determinado, eu usei azul para combinar, né? Que nesse caso é porque os Fremen têm os olhos azuis, por causa dessa especiaria que é melange. Então, né, eu vou assim, pela cor mesmo, que tem aí alguma relevância no livro, que me remete ao livro, por questão estética. Já, por exemplo, no caso de O Mar Sem Estrelas, eu já falei para vocês, utilizei, né, os post-its para realmente fazer anotações que eu precisava ali, questionamentos, coisas que eu precisava ter em mente. Só que eu usei 2 tipos diferentes, aliás, 3 tipos diferentes de post-its. Esse post-it azul escuro eu usei para marcar referências literárias a outras obras, por exemplo, que eu achei interessantes. Sabe, como aqui vai falar de, sei lá, Harry Potter, vai falar de Lock and Key, vai falar de As Crônicas de Nárnia e por aí vai. Já esse azul aqui, ó, eu utilizei para marcar citações que eu gostei, citações interessantes, bonitas, que ou a escrita é muito poética e eu fiquei assim, meu Deus, sabe, eu queria um dia conseguir escrever algo assim, ou realmente que é uma citação que me tocou, que pegou ali em mim, tanto que eu faço várias threads no Twitter, para quem me segue. No Twitter do Livro em Livros, eu faço threads de citações favoritas. E, por exemplo, os amarelos, tanto esse amarelo aqui, quanto este outro tipo de amarelo, eu utilizei para marcar ali coisas que tenham a ver com as fábulas e não com o mundo real. Então, o azul eu utilizei para marcar coisas do mundo real, né, da história do Zachary aqui, e o amarelo para fábulas, para contos, para trechos e páginas desse livro, né, que é o Doces Dores, que o Zachary encontra. Então, no geral, eu utilizei, né, 2 cores que se fala muito aqui, né, o azul, porque realmente, não sei se dá para perceber, mas ele tem um corte azul, né, e a capa é azul, mas também o dourado e aqui o amarelo, como tem também a questão das abelhas e tal. Esse realmente, gente, eu fiz o possível porque eu tive muita coisa pra marcar. Então, ele tem diversas marcações, já tem o fitilho, que é muito bom, né, foi muito bom durante a leitura, porque aí eu não precisei utilizar nenhum marcador. Eu gosto muito de livros com fitilho, mas tem aquela coisa que às vezes eles acabam se desfiando. E eu vi uma ótima dica para isso. Vamos dizer que você vai marcar essa parte do livro aqui, ó. Pra você ver, ó, tem uma parte aqui que era de um trecho de uma história. Tem aqui post-it de perguntas que eu tinha, de reflexões. E aqui o fitilho. Se você coloca o fitilho assim, ele fala para você colocar aqui, ó, por dentro, passar para um outro lado. E aí sim, fechar. Tá vendo como é que fica? Porque isso impede do fitilho ele acabar desfiando muito rápido. Porque geralmente quando a gente deixa ele pra fora, isso acaba acontecendo. Então, eu vi recentemente, eu não lembro onde eu vi essa dica, mas eu achei excelente, porque eu tenho alguns livros, algumas coleções especiais que tem, e eu acho essa uma boa. E nesse caso, foi assim que eu marquei, por exemplo, este livro, né, que era um livro, assim, favorito da vida e que eu tinha muita coisa para marcar claramente. Um outro exemplo que eu vou dar aqui é de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também é um dos meus livros favoritos da vida, e ele tá lotado de marcações que eu fiz. E ele é todo assim. Então você tá vendo que aqui tem, por exemplo, 3 cores. Tem o verde, tem o rosa e tem o laranja. E também eu fiz aquilo, né, de os maiores. É para marcar um trecho maior, ou com mais destaque, alguma citação que realmente eu olhei e falei assim, meu Deus, que perfeição. E os menores para algo assim mais simples, que é legal, que eu gostei, que me impactou de alguma forma, mas não é assim algo tão grandioso quanto os outros. Mas aqui eu acabei utilizando um esquema diferente de cores. O verde, por exemplo, eu utilizei para marcar as partes da Evelyn. Citações, coisas que ela fala, a parte em que ela vai narrando a sua história. E eu utilizei o verde porque, né, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né, a coisa do verde, ela tem isso do vestido verde, que foi uma grande sensação. E eu falei assim, vou utilizar então o verde para marcar falas e coisas, pensamentos e citações que tenham a ver ali com a Evelyn.
Já o laranja eu utilizei para marcar as coisas a respeito da Monique, porque aqui é a pessoa que está entrevistando a Evelyn para escrever a biografia dela, e eu também achei importante algumas partes da Monique, né, algumas coisas que ela vai falar, alguns pensamentos que ela vai ter, e eu queria marcar de uma cor diferente, para eu ter uma noção assim, ó, isso é da Evelyn, isso é da Monique. Então, eu utilizei o laranja. E, gente, os rosas que eu coloquei, eles são para marcar cenas de romance, momentos de interação aqui que a gente vai ter da Evelyn com o grande amor da vida dela. E que são, assim, muito amorzinho, que são bonitas, que são, assim, sabe, que também para mim precisava ter um destaque diferente. Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui. Então, gente, no geral, eu vou assim pelo feeling, sabe? Eu vou por como eu tô com vontade de marcar aquilo aquele dia. Existem livros que eu não marco. Existem. Eu não costumo marcar HQs e mangás, porque as páginas são mais frágeis. E como tem desenhos, muitas vezes esse desenho pode acabar saindo dependendo do tipo de flag ou de post-it que você utilizar. Porque, querendo ou não, aquilo ali é uma cola. Quando é mangá, quando é HQ, graphic novel, eu faço o possível para não marcar, por mais que eu goste. O que eu tenho feito é o seguinte, na última página, geralmente, ou eu coloco um pedaço de papel, ou eu coloco um post-it anotando as páginas, sabe, que são importantes pra mim, porque aí eu não preciso colocar post-its e flags em tudo aquilo e correr o risco de acabar perdendo ali algum quadro, alguma coisa. Eu acho que é uma boa, porque eu fiquei muito tempo pensando, eu cheguei a marcar HQs antigamente, e às vezes é o que acontece, né? Como o papel, ele é diferente, ele acaba saindo, às vezes, quando você tira uma flag ou um post-it, a cola acaba puxando parte ali da coloração. E eu não queria que isso acontecesse, e a única forma que eu consegui ter uma alternativa foi deixando ali no finalzinho ou um pedaço de papel mesmo, ou um post-it com as páginas que eu gostaria de ter marcado, e que estão ali porque quando eu precisar escrever uma resenha, quando eu precisar retomar essa leitura, voltar, reler, tá tudo ali certinho. E uma outra coisa que eu faço é que eu leio muitas coletâneas. Eu adoro contos, vocês já devem saber disso. E o que eu gosto de fazer é, por exemplo, eu tenho aqui, né, coleções, né, aqui principalmente de coletâneas. E esse, por exemplo, é o tema de viagem no tempo, né, histórias com viagem no tempo. E como que eu marco? Geralmente, aqui em cima, eu marco as histórias que eu já li, sabe? Pra eu ter uma noção quais histórias eu já li dessa coletânea, porque é raro eu pegar e ler uma coletânea de uma vez, sabe? Geralmente eu pego ali e vou lendo um conto daqui, um conto dali. E aí, por exemplo, nesse caso aqui do Lovecraft, na época eu fui marcando conforme eu ia lendo, e também aqui do lado que eu marcava trechos. Então, aqui ficava a parte de marcação de texto mesmo, e a parte de cima que eu deixo é para marcar o que eu já li daquela coletânea. Deu para entender? Acho que sim. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha aclarado um pouco essa dúvida que alguns de vocês têm a respeito de como eu marco os meus livros. Essas são as opções que funcionam para mim. Eu acho que cada pessoa tem a sua própria alternativa que funciona para cada um marcar os seus próprios livros, mas já que me perguntaram, esta é a maneira com que eu geralmente marco os meus livros. Vai muito do feeling, vai de como eu tô me sentindo naquele momento, da maneira que eu quero marcar, mas no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, vocês podem sempre me encontrar nas minhas redes sociais. Curta esse vídeo, porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo como você costuma marcar os seus livros, se você marca os seus livros. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.